É uma questão de priorização, não é uma questão de tempo. Quantas vezes eu já não ouvi as pessoas falando: ah, isso é muito bom, mas eu não tenho tempo, sabe? Ah, isso aqui é muito importante, a gente precisa ver isso, mas eu preciso arranjar um tempo para isso. A pessoa deixa de fazer um monte de coisa que prometeu, fala: ah, eu não tive tempo, eu tive que fazer isso, aquilo outro, você sabe, né? E daí as pessoas sempre colocam, né, o tempo, a falta de tempo, como uma desculpa para não fazerem aquilo que elas mesmas, né, dizem, afirmam, que são as coisas mais importantes, são essenciais para a vida. Falando que a realidade pesa sobre a vida delas, essa realidade material, né, concreta, que exige uma série de coisas. Até certo ponto isso é verdade, mas as pessoas dão muita atenção, elas dão muito valor a algo que não tem tanto valor assim. Um monte de atividade mundana, né, apesar de ser imprescindível para a nossa sobrevivência, elas devem ser buscadas apenas na medida em que a gente vai obter os recursos para a gente conseguir evoluir interiormente. Qualquer coisa além disso começa a ser um desperdício, né? Isso remete diretamente para a questão do necessário. Atenha-se ao necessário para que você cumpra a sua função. Existem vários necessários, né? Cada pessoa vai ter uma necessidade. Mas as necessidades em termos mais elementares, materiais, físicos, elas não são assim tão diferentes, né? Todo mundo tem necessidade de abrigo, vestimenta, alimentação decente, em quantidade adequada, um ar puro, água, sono, realizar suas necessidades fisiológicas, e por aí vai, né? Essas são as necessidades fundamentais. Depois você tem também educação, cultura, assistência, né? Saúde, né? Assistência médica, entre outras. Essas também são necessidades elementares, vão variar, né? De acordo com a condição da pessoa, a idade, o estado da pessoa, né? De saúde, mas elas são mais ou menos também elementares. Daí você começa, né, a perceber que, por exemplo, né, transporte, a pessoa precisa se locomover, tudo bem, mas a pessoa vai fazer isso com um veículo que consome absurdos, né, que custa absurdos, ou com um veículo simples, né, ou até mesmo se ela morar numa sociedade mais evoluída, ela pode até fazer isso de bicicleta, né, ou a pé. Só que muitas pessoas vão optando por complicar sua vida, né? Então eu me desloco de um ponto para outro num trambolho de 3 toneladas, que custa uma fortuna, consome uma fortuna, me dá um monte de dor de cabeça, porque para mim isso é necessário. E daí a pessoa passa a justificar, né? Falar: olha, cada um tem sua necessidade, essas são as minhas. E daí a gente começa a perceber que alguma coisa está errada, né? Porque, assim, a gente tem, né, necessidades diferentes até certo ponto. A partir de tal ponto, isso é claramente um crime contra a humanidade e contra si mesmo, né? Tem gente que tem necessidade de ter metade do planeta, né? Ter controle sobre metade do planeta, sobre 1/3 de todos os recursos, para conseguir se sentir mais ou menos. Depois a pessoa vai querer mais, né? Esse é o mindset de grande parte da humanidade, né? Mesmo que assim são pouquíssimos que detêm esse tipo de controle, muitos anseiam por isso, né? E não conseguindo isso, eles passam a detestar os que possuem isso e, na verdade, acabam fazendo o mesmo jogo. Eles não querem alterar a estrutura que leva a essa concentração de poder absurdo, essa desigualdade
mórbida, né, nefasta, mas eles, na verdade, eles alimentam esse sistema, mesmo que não saibam, né? Muitas pessoas estão fazendo o jogo para manter tudo como está. Não à toa que as coisas não mudam na humanidade. Então, o que acontece é algo mais profundo, né? Existe alguma coisa mais profunda, né? Algo subjacente que está ocorrendo e as pessoas não estão percebendo. Né? As pessoas se focam muito no plano do espaço-tempo, né? Elas estão focadas apenas no racional, né? No intelectivo. E o intelectivo quer alimentar o ego. O Baldi falava que a imensa maioria dos pobres, né, são apenas ricos frustrados, né? São pessoas que não conseguiram atingir aquela posição de dominação e, portanto, ficam frustradas e fazem um pseudo-combate, né, à riqueza. Na verdade, se elas, muitos, né, não todos, mas muitos, à medida que vão subindo na pirâmide social, acabam se comportando de maneira a sustentar a estrutura na qual tudo funciona, a lógica de operação sistêmica. E as pessoas fazem, né, se comportam assim sem perceberem. Elas agem inconscientemente, elas alimentam esse sistema pútrido que está aí de forma inconsciente. Porque a solução para a gente superar, né, esse sistema atual seria justamente colocar o fator espírito em tudo, né? Deus, telefinalismo, interiorização. Isso tudo aponta para uma atitude firme, né? Firme como uma rocha, uma pessoa determinada, autodeterminada, uma pessoa que não vai se deixar moldar pelas circunstâncias do meio, pelas forças externas, mas antes vai fazer uso dessas forças externas para conseguir se propulsionar a um patamar mais elevado e ajudar as outras pessoas. Tudo isso é brilhantemente descrito nos capítulos finais da Grande Síntese, em especial aquele capítulo 96, Concepção Biológica do Poder, tem algumas frases fantásticas que revelam coisas sublimes. Se a pessoa conseguir captar isso intuitivamente com sua percepção espiritual, é claro. Então, voltando à questão aqui, né, porque eu abri muitos parênteses, as pessoas não entendem que não é uma questão de falta de tempo, é uma questão de priorização. Você precisa colocar em primeiro lugar Deus, né, o Espírito, e daí tudo o resto na sequência. Mas em primeiro lugar deve estar o alto, o absoluto. O resto, tudo, deve estar subordinado a isso. E as pessoas interpretam isso das mais diversas maneiras, né? Deus em primeiro lugar, então vamos antes na igreja. Vamos fazer uma reza. Vamos fazer esse ritual. Vamos isso, vamos aquilo. Não, isso não é colocar em primeiro lugar. Às vezes você pode ter uma pessoa que é ateia, né, pelo menos formalmente, que não vai em igreja, não fala de Deus e tal, só que o modo de proceder dela manifesta, né, exprime que Deus está mais próximo do primeiro lugar do que para muitas pessoas que se dizem religiosas. Isso também é um aspecto muito profundo que poucas pessoas vão compreender, né? Eu digo, né, que um ateu realmente nessa busca incessante, né, aberto para o universo, buscando se melhorar, ele é mais cristão do que muitos cristãos de fato são, né? As pessoas ficam confusas quando eu falo isso, mas quem compreende o monismo substancial vai pegar isso na hora, né? Então, a questão é priorização. E é claro, a gente pode ter também pessoas que seguem, né, tem uma religiosidade e realmente colocam em primeiro lugar, enquanto muitos ateus de fato não colocam, né? Também pode ter isso. Mas a questão aqui independe
do que você declara ser, declara fazer, do que você possui. A questão aqui envolve priorização. Se nós formos colocar as coisas mundanas sempre como prioridade, falar, quando sobrar um tempo eu vou começar a me dedicar a questões mais profundas, você nunca vai chegar lá, meu amigo. Porque o mundo sempre vai te entupir de coisas para você fazer e você nunca vai conseguir terminar a tempo. É uma execução infinita, né, sem fim, de atividades, em sua maioria, inúteis. Né? Apenas no início pode ter uma utilidade, depois o mundo quer estender isso para você continuar infinitamente aí. Essa é a maior armadilha que a humanidade criou para si mesma hoje em dia, através do seu vício, né, na sua consciência racional analítica. Né? A humanidade pensa que a mente, né, é o último termo, né? Esse intelectualismo infecundo é a coisa mais elevada que tem. Então vamos ficar estendendo isso. E se você se estende demais num dado nível e não passa para um nível superior, para outra dimensão, você começa a viver uma vida mórbida. Isso se traduz numa coletividade mórbida. O mundo hoje em dia, para quem tem o olho espiritual, é um mundo mórbido, né? De coisas, relações mórbidas, tudo é mórbido para quem vem em profundidade. E isso simplesmente porque a gente não coloca em primeiro lugar Deus, o Espírito transcendente, e daí subordina todo o resto a essas coisas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As pessoas não estão fazendo isso, por isso a gente vive nesse mundo com tanto sofrimento. Poderia ser muito menos sofrido essa transição pela qual a humanidade está passando, mas não está sendo por causa da teimosia da criatura humana. Compreenda quem o puder. Essa era a mensagem de hoje. Saudações fraternas a todos vocês.